Muito bom dia, tá no ar mais um Sinta-se Bem no último domingo do mês de abril. Já estamos entrando maio aí, o ano passando voando. E um assunto um tanto quanto delicado, mas que é muito importante todo mundo ter o conhecimento. Doutora Fabiola Fortes vem com a gente falar sobre o divórcio hoje. Tem receita de suco detox pós-Páscoa, 2 receitas para vocês hoje aqui. E mais, já que o Dia das Mães está aí, o papel da mãe dentro da constelação familiar. Só motivos para tu continuar aqui, junto com a gente, tá no ar mais um Sinta-se Bem. Fica aqui. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Você sabia que a sua mãe tem influência no seu sucesso profissional? Quem explica tudo sobre esse assunto é a consteladora familiar Claudinha Fortuna. Todo mundo sabe da importância do papel da mãe para a formação do caráter da criança. Mas essa importância, essa relevância materna vai muito além, né, Claudinha, dessa questão da formação do caráter. Seja muito bem-vinda novamente aqui ao Sinta-se Bem, falando desse assunto tão especial que é essa relação entre mães e filhos, né? Bom, agora vem o Dia das Mães, o mês das mães, e coincidentemente, que eu acho uma certa ironia, que também é do casamento. Né? Porque muitas noivas preferem casar em maio e deve ter seus encantos, seus motivos. A mãe, ela é fundamental para o êxito. Quando nós temos uma relação adequada com a mãe, é muito mais fácil que nós tenhamos prosperidade, que nós tenhamos harmonia na vida e que nós tenhamos sucesso. E às vezes acontece com as crianças pequenas de que a mãe adoece. Pega uma gripe, pega sarampo, pega qualquer doença dessas e as pessoas afastam essa mãe da criança. Ele é muito bebê, ele não pode pegar agora essa doença, então mantém a mãe apartada da criança. Essa criança, quando fica mais do que 72 horas longe da sua mamãe, ela sente muito isso, ao ponto que ela pode pensar que a mãe morreu. E às vezes a mãe volta e ela rejeita a mãe. Mãe quer abraçar, quer pegar e faz aquele não. E quando isso acontece, consolida uma síndrome chamada amor interrompido. Inconsciente. Inconsciente. E só que essa síndrome, ela rege a vida da pessoa. Porque é um trauma, é uma forma de trauma que aconteceu precoce. Quanto mais precoce, maior a intensidade do trauma. E essa criança talvez venha a ter dificuldade tanto na prosperidade, quanto no êxito, sucesso e às vezes até no amor. Porque a gente costuma dizer, já para as noivas, né, que a mãe é a cara do amor. A mãe é a cara do amor e a mãe é diretamente proporcional ao sucesso profissional de cada filho. O que tu estás querendo dizer, Claudinha, é que se eu tenho esse contato com meu filho aí nessa primeira infância, se eu sou uma mãe que amamento, melhor ainda, se eu estou sempre com ele dando carinho, significa que ele poderá ter mais sucesso profissional do que aquela criança que não tem esse contato? Com absoluta certeza. Porque a mãe, ela é fundamental. Não é, quando tem as campanhas de amamentação, elas são campanhas que vão muito mais além do que a nutrição. Porque a nutrição se pode suplementar.
Às vezes a mãe tem leite fraco, tem pouco leite, tá nervosa, não produz tanto leite quanto a criança necessita, e as mães complementam, as crianças crescem. E nem por isso morrem, né? Mas não significa que não deixe sequelas, porque o contato do filho com a mãe ajuda a criar um vínculo e preencher algo que é indispensável para a criança. Quando a gente fica longe da mãe por esses tempos assim, a criança sofre demais e a mãe também sofre. Mas às vezes essa mãe já estava impedida de amar o seu filho, porque deu para adoção, porque não pôde criá-lo, porque morreu no parto. E essa criança às vezes fica com uma culpa imensa de que ele veio ao mundo, mas tirou o lugar da mãe. Então também gera consequências muito ruins, porque alguém que se sinta culpado pela morte da própria mãe, claro que não foi, mas ele leva essa culpa, ele vai ter menos possibilidades dentro dele. E ele pode tomar a decisão de que não estou aberto para o mundo, não estou disponível para o sucesso. E por mais que ele faça, as coisas parecem que andam sempre contrárias. Tem como reverter essa situação? Tem muita gente nos assistindo agora e pensando assim, eu não tenho sucesso profissional, a minha vida não deslancha no amor, não deslancha na maioria das áreas da vida. Se essa pessoa se relacionar, de repente não teve essa relação na primeira infância, não anda meio afastado da mãe, há como reverter? Sim. Como reverter, Claudinha? Constelando e pedindo para o constelador: quero olhar para os meus pais, quero olhar para a família de origem, que é o que a gente chama. Todo mundo, eu acredito, que teria um benefício muito grande caso constelasse. E se a pessoa tem poucas possibilidades, não tem constelador perto de onde mora, não consegue se engajar, não acha a pessoa certa, o constelador certo, fazer o quê? Mesmo assim, procure, tente constelar. Quando constelar, eu não tenho como fazer mais de uma constelação, mas eu tenho mais questões que eu gostaria de ver. Pelo menos olhe para os pais. Porque olhando para a família de origem, olhando especificamente para a mãe, muitas coisas já vêm e alivia e desemaranha e deixa que a vida dessa pessoa flua. Porque o que uma mãe impede de realização num filho? Tudo. Como pode uma mãe, por exemplo, falar mal do seu próprio filho? E a gente vê mães falando mal dos próprios filhos. Mas quando isso acontece, já significa que tem nessa família, há muitas gerações, questões mal resolvidas com essas mães. E que precisam ser vistas, que precisam ser olhadas, porque senão vai se perpetuar esse padrão. E quanto mais tempo se perpetua, mais consolida e mais difícil é a remoção. Pelo menos tem solução, então. Tem. Além de constelar, já que a gente está em clima de Dia das Mães, colocar essa mãe no coração, pensar nela com amor, com carinho, abraçar bastante ela nesse dia especial. Pelo menos nesse dia especial fazer tudo isso. E ainda podia chegar para a mãe e dizer uma frase, que é uma frase constelatória, e dizer: eu não espero mais nada de você. A partir de agora, eu mesmo faço. Lindo. Obrigada, Claudinha, pelas palavras aqui. Tá se sentindo um pouco inchada porque chutou o balde na Páscoa? Calma aí, tem 2 receitas de suco detox.
Mito. Os carboidratos, quando eles são retirados da dieta, parcialmente ou completamente, podem até causar um impacto maior sobre a perda de peso. Porém, a longo prazo, a médio e longo prazo, é uma dieta de difícil manutenção. Dificilmente as pessoas conseguem ficar muito tempo sem consumir quantidades mínimas de carboidrato, quantidades que são mais adequadas de carboidratos, e muitas vezes acaba gerando uma compulsão alimentar muito forte e o paciente não tem adesão à dieta. Então, o mais adequado sempre é calcular quantidades adequadas de carboidrato para cada tipo de paciente, para cada objetivo de paciente. Eu vou aproveitar agora o intervalo aqui do nosso Sinta-se Bem para dar uma super dica para vocês. Vocês gostam de teatro? Quem não gosta, né? É um baita desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, não somente assistir, mas fazer aulas também. E hoje a minha dica aqui vai para uma turma muito bacana, que é o Núcleo de Experimentação Cênica, que acontece nas terças à noite na Cômica Cultural. É imperdível, é um curso muito recomendado e, claro, Cômica Cultural a gente tem certeza que a qualidade é altíssima. Não perde, entra lá no site, nas redes sociais deles ou entra em contato pelos telefones e te informa. Lembrete muito importante agora aqui no nosso Sinta-se Bem, programa Sinta-se Bem no Shopping, dia 9 agora de maio, às 19 horas, especial gravado ao vivo lá, com plateia, com perguntas, interação, especial Dia das Mães. Com nós outros também. Dia 9, às 19 horas é a nossa gravação. Esse programa será exibido dia 12, no Dia das Mães, domingo às 10 horas, no Canal Bar. Vai lá, acompanha com a gente, participa da gravação. É isso aí, participa. Um dos sinônimos de casamento é a máxima, e foram felizes para sempre. Mas e quando no final as coisas não terminam bem como a gente está planejando? Bora falar de direito de família aqui no nosso Sinta-se Bem. Eu tô aqui com a doutora Fabiola Fortes, já tava com saudade dessa companhia maravilhosa e dos nossos papos sobre direito de família aqui no programa. E hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto delicado aqui, mas muito importante. Antes de começar a entrevista aqui, eu tava conversando com a Fabiola e poucas pessoas procuram de verdade saber sobre divórcio até a hora de realmente precisar dele. E quando precisa, aí o sapato aperta, aí a coisa é complicada, porque a pessoa não sabe nem por onde começar. E a gente nunca sabe quando vai precisar disso pra gente e também pra ajudar alguma pessoa próxima, vai ter algum caso na família, alguma amiga que precise, claro, que ninguém casa pensando nisso, mas conhecimento nunca é demais. Fabiola, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso Sinta-se Bem. Tudo bom? Também tava com saudade. Já fazia meses que a gente não se via. Fazia um tempo, o pessoal também tava com saudade dos nossos bate-papos. E hoje nossa ideia é fazer um ping-pong aqui para vocês ficarem sabendo o que é essencial para um divórcio de sucesso. Eu confesso que eu achei engraçadíssimo essa pauta. Meu Deus, divórcio de sucesso, né? A gente pensa que um divórcio nunca é um momento muito feliz na vida de um casal, né? É uma quebra, uma ruptura. E eu começo esse ping-pong, esse bate-papo perguntando, e aí, Fabiola, existe divórcio de sucesso? Isso aí existe mesmo ou é utópico? Divórcio de sucesso, claro que sucesso não é, porque o divórcio, antes de mais nada, é o fracasso de um projeto, né? É um projeto pessoal, o casamento, que não deu certo, né? Mas, a partir do momento que tu percebes que o teu projeto não vai em frente, né? Ou que o teu par, o teu cônjuge, o teu companheiro, né, te anuncia isso, porque às vezes as pessoas diziam assim pra mim, Fabiola, tava tudo bem, um dia ele olhou pra mim e disse, acabou. As coisas não acontecem da noite pro dia. Às vezes uma das partes realmente nem imagina que isso possa... Não, tu sabe que aquilo como nós estávamos conversando antes, né? As pessoas, elas entram num ritmo de vida e elas se acostumam dentro daquela rotina, né? Daquela mesmice, como a gente chama. E as pessoas ficam dentro de uma bolha. E dentro da bolha, elas não enxergam os sinais que o outro vem emitindo. Mas sempre antes de uma separação, de um divórcio, de uma ruptura, né? Ou mesmo aqueles casais que se afastam, né? Por um tempo, para ver, para repensar a vida, são sinais que são
sabe? Eles vêm. Evidentes no Eles convívio. vêm, né? Eles vêm no convívio, eles vêm no desinteresse, eles vêm naquela falta de contato físico, né? Casamento é troca, né? É troca de parceria, é troca de conversa, é troca de companhia, são trocas físicas, né? Trocas de contatos. Então, quando as pessoas começam a perder isso, às vezes elas se acostumam e elas não conseguem entender que isso já é um sinal de que as coisas não estão indo bem, né? Algumas pessoas percebendo que as coisas estão, né, naquele limbo, então elas procuram terapeutas, né? Procuram psicólogos especialistas em ajudar casais, em ajudar famílias, né? Isso é bastante importante, porque muitas vezes uma terapia familiar ela salva um casamento, né? As pessoas conseguem se reorganizar. Eu acredito, minha opinião pessoal, não é nem profissional, mas a minha opinião pessoal é que antes da gente optar por um divórcio, a gente tem que esgotar todas as possibilidades, né? Tu tens que tentar salvar o teu relacionamento, tentar salvar a tua família, né? Tu tem que fazer a tua parte. Porque lá na frente, se tu optar pelo divórcio, tu tem que olhar para trás e saber, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu fiz tudo que era possível para salvar essa relação, para manter uma unidade familiar, né, para que as coisas se mantivessem numa boa. Se não foi possível, né? Acredito também que, inclusive, para ter certeza que essa foi a melhor Claro, decisão a ser claro. tomada no momento. Porque como é uma decisão muito difícil, é uma decisão muito onerosa em todos os aspectos, né? Um divórcio sempre é uma situação de sofrimento, de altos e baixos, né? Eu costumo explicar para as minhas clientes, principalmente as clientes mulheres, que dias me ligam e estão ótimas, eu estou muito bem, eu vou para frente, no outro dia ela fala, Bila, eu tô mal, não consegui sair da cama, hoje eu tô arrasada. É normal, é humano. Os primeiros 6 meses pós-separação, eles são meses de adequação. São meses que as pessoas têm altos e baixos. É um dia a pessoa se sente uma menina super poderosa, vai conseguir, vai lutar, vai conquistar o mundo. No outro dia ela se sente um nada, se sente abandonada, se sente deprimida. Isso é normal. São meses que as pessoas têm que botar o pé no chão, né? Eu sempre aconselho assim, te dá um tempo, te resguarda, procura te voltar para as tuas questões pessoais, para daí então poder dar um passo à frente. Porque se tu não tiver organizada internamente, tu não consegue te organizar externamente. Né? Claro, e fazer a partir dessa decisão tomada tudo o resto da vida funcionar, né? Porque a vida continua. Claro que a vida Partindo continua. do pressuposto, então, que obviamente o divórcio não é um sucesso, né? Ele já por si só é um fracasso de um projeto. Mas para tornar esse momento um pouco menos ruim, menos oneroso, para fazer esse processo, vamos dizer assim, um processo de divórcio de sucesso. Entender quais as principais perdas ou quais as principais, o que onera ou o que não onera na parte patrimonial. É importante para as pessoas? Muito. A tua pergunta é excelente. Eu acredito assim, Cássio. A gente tem que pegar um quadro caótico e transformar ele numa situação razoável. O que seria um divórcio de sucesso? É aquele onde a gente perde menos. A gente perde menos em termos de dinheiro e a gente perde menos em termos familiares e afetivos. Então, em termos familiares e afetivos, a gente tem que tentar blindar os nossos filhos, né? Não envolvam crianças em litígios, não envolvam crianças em negociações e não usem crianças, não usem os filhos como moeda de troca. Se tu fizeres tal coisa, eu vou ser bom pai ou boa mãe. Se tu não fizeres, eu vou te punir, não te entregando a criança ou punindo visitações ou não aparecendo para cumprir visitas. Isso é extremamente comum. Isso né? é muito comum. Tu não vai mais ver ele nunca mais. Muito comum e muito errado. Vou fugir, vou desaparecer com seu filho e sua filha. E pais que não aparecem também. Ou pais que são... O inverso é proporcional, ou né? então pais que fazem exigências de visitações absurdas, sabe? Aí as crianças ficam com aquela situação que eu digo que a criança vira uma tartaruguinha, porque ela vive com a mochilinha nas costas. Ela dorme segunda com um, terça com o outro, quarta com um, quarta com o outro. Isso é ruim para as crianças. Então, não pensem em si, pensem no que é melhor para as crianças. Em termos patrimoniais, bom, a gente precisa pegar um divórcio e diminuir a nossa área de prejuízo. Por isso que a figura do advogado ela é muito importante, tá? Nós temos que pegar uma situação
aonde eu tenho, por exemplo, o regime mais usual é a comunhão parcial de bens, que é aquele aonde as pessoas dividem aquilo que elas conquistaram juntas, após o casamento ou após a união estável. Neste caso, como é que a gente vai fazer a divisão? Nós vamos fazer a junção patrimonial e vamos ver dentro do que fica adequado para o teu cliente, né? Qual é a divisão mais cômoda, né? Eu não vou desalojar, por exemplo, se é uma casa que tem 3 crianças pequenas, uma mãe, né, o pai, se o pai já está fora de casa, é evidente que a gente vai procurar fazer com que a casa, que já está organizada para receber aquelas crianças, aquela família que ficou lá residindo, permaneça com a mulher, né? Agora, por exemplo, se ao contrário, se foi a mulher que saiu e o pai ficou lá residindo com filhos, me parece lógico que a casa fique com ele. Claro que se pode fazer compensações financeiras, uma pessoa pode comprar a parte da outra. Por exemplo, eu tenho um imóvel em comum contigo, tu não tem dinheiro para comprar a minha parte, bom, então a gente faz a partilha, ficamos em condomínio, e aí o que eu faço? Eu vou até o banco e eu posso financiar os teus 50% para poder te pagar. Então tem N situações que a gente pode adequar em termos financeiros e patrimoniais para que ninguém saia lesado. Para que, de fato, isso aconteça da melhor forma possível. Claro. E para as pessoas entenderem, então, já indo finalizando a nossa conversa, esse nosso ping-pong, vou me divorciar. Acredito que essa seja a minha melhor opção. Qual a primeira coisa que eu preciso saber e fazer a partir de agora? O telefone do teu advogado. Tem o telefone do advogado já ali, de preferência no WhatsApp. Boa noite, Fabiola. Tudo bem? Ai, não, brincadeiras à parte, mas isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Sinta-se Bem. Procurar o especialista é sempre a melhor opção em qualquer situação. É que advogados, assim como médicos, cada um atende uma área, entendeu? Uma área específica. As pessoas se voltam para aquilo ali e estão acostumadas com aquele assunto. Então eu fiz a brincadeira, mas assim, a primeira coisa que a gente precisa saber, se tu optares por um divórcio, é saber que tu vai enfrentar um momento difícil, mas não insuperável. É saber que tu vais enfrentar um momento tenso, né, complexo, mas que tu não tá sozinho, né? Tu tem um profissional te apoiando, tu vai ter familiares te apoiando e tu vai estar te apoiando, né? Então eu acho que principalmente a pessoa tem que ter serenidade para fazer as coisas certas. Divórcios não combinam com vinganças, nem com brigas e nem com emoções muito exaltadas, muito à flor da pele. Toda vez que tu fores tomar uma decisão e tu tiver com emoções muito em ebulição, tu vai tomar a decisão errada. Então, para que serve a figura do advogado? Para olhar, fazer um olhar crítico sobre esse teu cenário e daí dizer, olha, o teu cenário é este, tu não deves tomar tal atitude, né? Porque tu tá tendo uma reação baseada na tua emoção. E um divórcio, ele não é emoção, ele é razão. Totalmente razão. Totalmente razão. Em função de, principalmente, estar lidando com justiça, né? Claro. E aí, essas atitudes podem influenciar diretamente. Sem dúvida. Depois na sentença. O processo não há lugar de vingança. Exatamente. Eu adoro estar aqui com a Fabiola, porque eu aprendo muito, me divirto muito. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui, por esse conhecimento que eu tenho certeza que é muito importante a gente ter. Nunca se sabe, né? E principalmente, ó, o número do advogado na carteira, o cartãozinho na carteira, que a gente nunca sabe. Beijão, pessoal, até mais. Então já sabem, hein? Cartão do advogado sempre no bolso. Brincadeiras à parte, é um assunto que sim, todo mundo tem que estar aí bem informado e o Sinta-se Bem tá aqui para te ajudar nisso. Isso aí, tem que pensar. Ó, prevenção é o melhor remédio. Semana que vem a gente se vê com mais Sinta-se Bem. Durante a semana, nos curte nas redes sociais, no Facebook, youtube.com/Sinta-se Bem. Inscreve no canal, vem com a gente, manda recado, marca a hashtag, nos dá Diz like, que nos ama. compartilha. Eu me fui. Beijo, gente.